Gordoro, qual que é o cenário hoje com relação à produção de fertilizantes no Brasil e se o país tende a ser autossuficiente? Hoje o país importa 70% do fertilizante que ele consome relativo a nitrogênio, fósforo e potássio, importa 90% do potássio que ele consome. Bom, em relação a nitrogênio e fósforo, as perspectivas são bastante positivas, dados os anúncios dos investimentos da empresa Petrobras, que é a grande produtora de nitrogenados no Brasil, e da Vale Fertilizantes, né, recentemente formada, que anunciou bons investimentos em fertilizantes fosfatados e que em 2015 essa dependência deve cair pela metade desses dois elementos, né, fósforo e nitrogênio. E a partir daí nós teremos bons investimentos não só no Brasil, mas também na América Latina como um todo, Argentina, Chile, para potássio. E todo esse potássio, a princípio, produzido na Argentina, como o consumo de fertilizantes potássicos na Argentina é bastante reduzido, porque eles não precisam de aplicar potássio ano a ano no solo, ao contrário do Brasil, esse potássio produzido na Argentina praticamente é um potássio para o Brasil. E sobretudo para o sul do Brasil, porque dadas as vantagens geográficas, né, da localização, sobretudo do Rio Grande do Sul. Então o cenário é positivo e a autossuficiência ela depende de outros fatores que dizem respeito ao mercado internacional, porque você veja que o investimento numa fábrica de fertilizantes hoje para a produção de matéria-prima, ele é bilionário. Então as grandes corporações só investem quando o mercado está favorável, como as tendências hoje, né, de preços inclusive. Então, nós acreditamos bastante que, de acordo com o cenário atual, após 2020 é bem provável que o Brasil esteja produzindo todo o nitrogênio e todo o fósforo que consome, né? Até lá, teria risco de alguns desabastecimentos ou não aqui no país? Absolutamente não, porque no mundo inteiro, como é uma commodity, é um insumo que ele é mundial, ele circula no mundo facilmente, ele existe hoje, atualmente, uma sobra de fertilizantes no mundo, né? A oferta está maior que a demanda em nitrogênio, fósforo e potássio. E com os investimentos anunciados das grandes corporações mundiais em nitrogênio, por conta das grandes produções de gás, né, natural, que é a matéria-prima principal para nitrogenados, e as jazidas de fósforo ocorrentes no mundo, inclusive a empresa Vale pretende, após 2020, se tornar a terceira maior produtora de fertilizantes do mundo, sobretudo fosfato, não há nenhum risco de desabastecimento no mundo. E se não há no mundo, apenas se acontecerem alguns problemas internos no Brasil, é que nós poderíamos ter problemas de abastecimento. Mas eu não vejo que isso vá acontecer, uma vez que o Brasil tomou a decisão certa quando percebeu que a importação de fertilizantes estava crescendo muito, a dependência estava aumentando muito, então ele baixou a alíquota de importação para zero. Então o fertilizante hoje entra no Brasil sem nenhuma taxação. Então o custo é trazer de Marrocos, de outros lugares do mundo, né, o fertilizante, como eu disse hoje mais cedo, e que para o sul do país, por exemplo, é muito mais viável consumir fertilizante importado, que é o que acontece, do que trazer, por exemplo, do Sudeste, né, e do Centro-Oeste. Certo? Então não há risco algum de desabastecimento a princípio, né, por conta de todos esses fatores que eu coloquei para você. E que estágio está o Plano Nacional de Fertilizantes? Bom, o Plano Nacional de Fertilizantes foi finalizado em março de 2010 pelo ex-ministro Reinhold Stefanes, foi entregue à presidência da República à época do presidente Lula e ele está, então, oficialmente, né, assumido pelo governo federal como um plano que vai ser colocado em prática em algum momento. É claro que com mudança de governo, todas as prioridades são revistas, e o país é muito grande. E tem uma outra coisa muito importante, é que no momento em que o governo resolveu interferir politicamente, estrategicamente no setor, houve uma reação imediata, né? Hoje nós temos uma empresa que é líder mundial em mineração, produzindo fosfato, tá certo? Que não produzia antes, que é a Vale, que criou a Vale Fertilizantes, que quer ser uma das maiores corporações do mundo. Isso já é um reflexo de toda essa movimentação do Plano Nacional de Fertilizantes. Outra coisa são os investimentos da Petrobras em fertilizantes, porque o negócio da Petrobras principal é petróleo, é gás, é energia. E no caso ela movimentou nesse sentido porque fertilizante é uma questão de segurança nacional. Isso foi compreendido pelo setor privado principalmente, né? Então, é claro que o Plano Nacional de Fertilizantes ele inclui, inclusive, alterações na legislação para a gestão
da exploração de potássio e de fósforo no Brasil, né? Porque nós temos uma questão muito grande que é, podemos explorar potássio, na Amazônia, porque existe um indicativo que existe uma grande ocorrência, pode ser uma grande jazida que forneceria potássio para o Brasil inteiro. Quer dizer, atendendo a demanda, mas as questões de exploração mineral dentro da Amazônia Legal, elas transcendem apenas a viabilidade técnica, né? A viabilidade econômica. Tem a questão ambiental, tem a questão de todo tipo, a pressão mundial sobre qualquer intervenção na Amazônia, né? E que isso tem que ser tratado de alguma maneira. Por isso que se propôs, na verdade, uma mudança na gestão da exploração desses minerais no Brasil, né? E eu espero, sinceramente, que esse Plano Nacional de Fertilizantes ele seja implementado, porque ele vai reforçar muito a segurança do agricultor em relação à oferta segura desse insumo, que sem ele, a agricultura brasileira, na minha humilde opinião de agrônomo, não sobreviveria 3 anos, porque a dependência nossa por aplicação de fertilizantes anual, ela é expressa claramente quando você vê a relação entre aumento de produção e produtividade e consumo de fertilizantes, né? Então, nós esperamos muito que isso seja colocado em prática. E qual é o fertilizante mais demandado hoje no país? É potássio. Potássio. Que nós consumimos a maior parte em cloreto de potássio. E com essa autossuficiência, isso implicaria no preço ao produtor? Olha, não diretamente e muito pouco provável, porque os preços dos fertilizantes são formados mundialmente. Então, o preço do fosfato, do MAP, do super triplo, que sai da fábrica da Vale Fertilizantes em Uberaba, ele teoricamente ele é o mesmo preço que sai da fábrica da OCP lá em Marrocos, porque é um preço internacional. Aí os custos que são inclusos aí são os custos de transporte, os custos de armazenamento e mistura nas misturadoras e distribuição depois. Aí sim pode ser que haja uma pequena margem, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de queda de preço de fertilizantes por conta de nós termos atingido a autossuficiência. A questão não é econômica, a questão é estratégica, porque se acontece um problema mundial, né, que pode perfeitamente de desabastecimento, não por questões de oferta, mas sim de logística mundial, ou como aconteceu em 2007, 2008, né, um problema de oferta de cloreto de potássio momentâneo por um problema em um fornecedor, nós tivemos aquela explosão de preços que foi acompanhada pelo fósforo e pelo nitrogênio, que a princípio não teria razão de acontecer, né? Então, a suscetibilidade da agricultura brasileira é muito grande, a ponto de nós termos aquele pânico todo sobre a questão da sustentabilidade do agronegócio brasileiro por conta de uma variação de preços momentânea que aconteceu num ano, depois tudo voltou ao normal, né? Então essa não é a grande questão. A grande questão mesmo é nós termos garantias de oferta de fertilizantes para o país.